Olá. Bom, hoje a gente vai conversar, eu vou contar para vocês a projeção que eu tive essa noite, e achei interessante trazer para vocês, porque ela interessa para todos nós e vai ser uma reflexão que eu acho que vai valer a pena a gente parar para perceber o que está acontecendo debaixo dos nossos narizes, né. Essa noite eu consegui estar num imenso auditório, já tive outras vezes nesse auditório. É um auditório gigantesco, acho que, sei lá, cabe cerca de 5.000 pessoas ou mais, se fosse comparar com os que a gente tem por aqui, e tinha um palestrante central. Não vou ter a presunção de dizer que foi Jesus que estava ali, como eu vejo muitas pessoas até tendo essa presunção de falar, mas era um palestrante que tinha uma energia muito agradável, uma presença energética muito forte. As pessoas que estavam ali estavam assim fascinadas por tudo que ele veio trazer de conhecimento para a gente. E nesse imenso auditório, que parecia um anfiteatro, na verdade, era meio circular assim, e as pessoas estavam sentadas de cima para baixo. Eu estava lá no gargarejo, estava lá na frente mesmo, então pude perceber de pertinho o poder magnético dessa entidade, desse ser que veio conversar conosco. E ele começou a palestra contando uma história que é uma história já antiga, que muitos já conhecem, que está no Evangelho de Mateus, aonde Jesus, né, Mateus disse que Jesus contou isso para eles, né, através das parábolas, da forma como ele falava. Então, Mateus narrou essa história, e essa pessoa que estava lá da frente, ela narrou de novo para a gente, dizendo que um senhor, dono de umas vinhas, né, de um vinhedo, ele estava na época da colheita da uva, e ele foi até a cidade, as uvas estavam lá para serem colhidas, e ele foi até a cidade chamar alguns trabalhadores logo na primeira hora da manhã, para que eles fossem colher as uvas, então, e contratar funcionários. Quando ele chegou lá na cidade, ele perguntou quantos trabalhadores queriam receber para poder fazer a colheita, e todos acertaram que ganhariam uma moeda, tá? Uma moeda deles lá. E foi acertado, eles foram para a vinha trabalhar. Só que quando chegou ao meio-dia, o dono do vinhedo chegou, olhou e disse assim: não vai dar tempo de terminar o dia e eles escolherem tudo. Os caras continuaram trabalhando lá, ele foi até a cidade e ele contratou mais trabalhadores, perguntou quanto eles queriam e tal. Eles disseram que também trabalhariam, fariam por uma moeda, levou todo mundo para a vinha. Quando deu perto de 3 horas da tarde, de novo ele achou que pela produção não daria tempo de, antes do anoitecer, colher todas as uvas. Ele foi de novo lá na cidade e trouxe novos trabalhadores pelo mesmo valor do que aqueles outros tinham contratado e botou para trabalhar no vinhedo. Quando chegou no final do dia, ele foi pagar todos os funcionários, porque quando fechou o dia, as uvas todas foram colhidas e ele foi pagar as pessoas. E quando ele começou a pagar justamente pelos últimos, que foram os últimos que chegaram para colher. Então, quando ele deu uma moeda para os últimos, os primeiros ficaram quietinhos. Deu para o segundo o mesmo valor, e os primeiros quietos. Quando chegou na vez dos primeiros receberem, eles começaram a reclamar. Como assim? Se nós trabalhamos o dia inteiro, se os que chegaram por final trabalharam só 3 horas e vão ganhar uma moeda, por que nós que trabalhamos o dia inteiro vamos ganhar uma moeda também? Jesus contou essa história para os discípulos e contou de novo, não digo Jesus, mas essa história foi de novo contada. Volto a falar, não estou tendo presunção de dizer que foi ele em pessoa que esteve lá conversando conosco, não. Mas foi um espírito muito iluminado que reproduziu essa história novamente e trouxe para nós uma visão dentro dessa parábola. Na verdade, essa parábola é conhecida como os trabalhadores da última hora. E eu já falei isso em outros vídeos, essa parábola ela é muito especial para mim, porque eu também sempre tive dificuldade lá atrás, quando eu era espírita,
de reconhecer ou de compreender essa parábola. E depois que eu saí realmente do espiritismo e cada vez mais fazendo as minhas viagens extracorpóreas, eu consegui entendê-la com mais profundidade. E o que esse ser, essa entidade lá, essa pessoa explanou, veio assim totalmente a favor assim de tudo aquilo que eu penso com relação a essa história contada. Primeiro que a visão da própria religião é de que os trabalhadores da última hora seriam aqueles que escutam o chamado e que, na verdade, também prega que os últimos serão os primeiros e que uma série de coisas que não encaixa muito bem como eu pensava. Eu sempre enxerguei que o maior problema que existe nessa parábola é a questão da inveja. Eu sempre vi essa energia. E esse orador, ele trouxe para nós que estávamos ali assistindo a palestra dele com muita ternura, muita brandura, ele trouxe a questão do nível de consciência da humanidade. Ele disse: essa história foi contada há mais de 2000 anos atrás e ainda hoje não conseguem compreendê-la em sua essência. Por quê? Porque nós agimos ainda assim. O tempo todo nós estamos sendo manipulados pelas consciências mais negativas, que realmente elas querem com que a gente haja, manipulação pura, que a gente haja da forma como os primeiros trabalhadores agiram. A nossa mente, ela não foi treinada para trabalhar, para nós crescermos, para nós querermos que todos evoluam. Nós fomos trabalhados e treinados para que no fundo, a gente quer que os outros tenham aquilo que a gente tem, ou que não tenham mais do que nós temos. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente falar isso, mas toda a nossa sociedade foi construída assim. Toda a nossa sociedade, desde lá de trás, desde depois que o próprio Jesus veio e contou essa história para ver se abria a nossa mente, nós fomos absorvendo as ideias completamente equivocadas. Que isso é uma questão de mérito, de merecimento, que os últimos seriam os primeiros. Essa parábola ela já foi deturpada de um monte de formas. Eu já li um monte de interpretações dela e nenhuma delas, eu dizia, não tem nada a ver. A grande verdade dessa parábola é mostrar o nível de consciência que a humanidade se encontrava naquela época e que ainda, infelizmente, se encontra hoje. É fácil a gente observar como o fanatismo impera, como as pessoas que são carismáticas e são manipuladas ou são orientadas por consciências não boas, consciências maldosas, consciências que não querem a evolução da humanidade, que só querem dominar. Essas consciências que são carismáticas e trabalhadas, elas criam uma espécie de fanatismo, aonde você cria seguidores, né? E isso a gente viu no decorrer da história da humanidade várias vezes. Você cria um líder, aonde esse líder prega a injustiça social, a desigualdade. E aí as pessoas que realmente, em sua grande maioria no planeta, e continua sendo assim, não têm recursos, porque, volto a falar, porque fomos trabalhados, manipulados para realmente não termos. Tá? São poucos que conseguem furar a bolha, sair disso e entrar no fluxo, trabalhar com a energia certa e ser próspero. Então, como a maioria ainda não é próspera e como a maioria não tem recursos mesmo, a gente sabe que não tem, cria-se essa manipulação em cima daqueles que não têm, aonde você prega que é injusto alguns terem mais, mesmo trabalhando menos. É criada essa mentalidade. E aonde você começa a pregar que você precisa tirar daqueles que têm mais para trazer para os que têm menos. Isso é uma armadilha perigosíssima.
vários planetas que ficaram estagnados na escassez, na pobreza e na dominação, porque onde tem escassez e pobreza tem uma classe dominante ganhando em cima disso, não conseguiram realmente evoluir porque não fizeram esse salto de consciência. Então, essa parábola é uma das parábolas mais importantes do nosso Cristo, que mostra justamente o quanto a gente peca no sentido de não observar essa manipulação. Então, essas pessoas que trabalham sempre dizendo que estão lutando por justiça e igualdade social e blá, 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 na verdade, elas estão operando com as consciências negativas por trás para manter o povo na opressão, na pobreza e na escassez. O trabalho correto de se fazer não é você trabalhar dizendo ou punindo aqueles que têm muito, é promovendo a obtenção de recursos para todos. Isso a gente não vê ninguém trabalhar, né? Um bom governo em nível, não estou falando, isso aqui não é política, não estou falando de política, estou falando de um modo geral, um bom governo no planeta Terra, tá? Não estou falando de político A, político B, pelo amor de Deus, não levem para esse lado. Esse papo é muito importante para a gente levar para o lado de política, que é pequenininho. Política é pura manipulação de negativos. Quem realmente quer despertar e evoluir tem que saber que isso é manipulação, não importa quem esteja no poder. Política é manipulação, é uma forma de dominar o povo. Planetas evoluídos não existe política, tá? Existe trabalho em conjunto, existe uma certa hierarquia por conhecimento, que é respeitado de forma natural, existe trabalho solidário em prol da coletividade. Aonde existe político, partido disso, partido daquilo, igualmente nações, tá? Aonde planetas que são divididos em nações são considerados planetas ainda muito evoluídos. Os planetas mais evoluídos não existe essa separação de fronteiras, de estados, de nações, de nada disso. Só para que vocês comecem a ampliar a mente aí. Tá? Então, isso não tem nada a ver com política, esse papo. Esse papo tem a ver com expansão de consciência verdadeira, aonde as pessoas que realmente têm sua mente expandida se afastam desse tipo de conceito. O conceito importante é obtenção de recursos para cada vez mais você exercer sua essência. E essa obtenção de recursos, ela tem que ser individual, ela tem que ser proporcionada de forma energética, aonde todos tenham condição de acessar as energias certas, as frequências certas para obter os recursos e prosperarem. Qualquer outro tipo de sistema vai fomentar a inveja, como existe nessa parábola do Cristo. Ali, o mote maior é justamente a inveja, porque os primeiros trabalhadores, eles aceitaram trabalhar por uma moeda. Só que quando eles perceberam que os últimos ganhariam o mesmo que eles se sentiram lesados. E aí questionaram o quanto eles achavam que eles valiam, mas depois que eles viram o que os outros ganharam. Então, eles se incomodaram com o que os outros estavam ganhando. E isso acontece conosco. Isso é um grande bug ou defeito da humanidade que foi implantado justamente para a gente pensar assim. É preciso a gente mudar esse conceito. A gente tem que se preocupar com a nossa valorização, mas nós também fomos ensinados a não nos valorizarmos, a termos vergonha de cobrarmos pelo nosso trabalho. Não é você ser uma pessoa mesquinha ou avarenta, é você saber o valor justo do seu trabalho e como nós vivemos num planeta que ainda existe a moeda de troca, que existe, aliás, em muitos outros planetas, que vai sempre existir algo que a gente possa trocar, né? Quando a gente ainda não tem o poder total da cocriação, porque existem planetas onde já existe o poder da cocriação, então você não precisa trocar, porque você sabe produzir tudo. Mas enquanto não existe, é necessário haver uma moeda de troca, só que em outros mundos essa troca é feita de uma forma muito mais correta.
Aqui ela é uma forma injusta, ela é uma forma de dominação, que o errado não é o dinheiro nem a moeda de troca. O errado é a forma como ele é trocado. E a gente precisa aprender a nos valorizarmos. Quanto vale o meu trabalho? X, porque eu sei o quanto eu gasto de tempo, de esforço, de energia para produzir isso. Vale X. Se outra pessoa faz a mesma coisa que eu faço e cobra muito mais, eu não posso me sentir mal. Porque eu estaria sendo incoerente com aquilo que eu pensei. E eu tenho conversado com vocês que a gente tem que alinhar pensamento, sentimento e ação. Então, no momento que você começar a observar, o outro faz isso, ele está conseguindo vender por isso? Ok, posso tentar então vender o meu produto pelo mesmo valor, já que tem alguém que vende e pagam. No momento que eu conseguir vender, ok, show. Mas que se eu não conseguir vender, eu não posso querer desmerecer o trabalho do outro. Alguma coisa o outro tem a mais do que eu, que ele consegue. E muitas vezes é a frequência da prosperidade. Muitas vezes é a frequência do carisma, é o poder eletromagnético do outro. E aí é difícil a gente entender isso, porque energia a gente não vê. Mas o outro, às vezes, é o mesmo serviço, o mesmo trabalho, ele cobra muito mais, 2 vezes o que você cobra, e ele vende muito mais do que você vende. E quando você está verdadeiramente desperto, você entende isso de boa e se esforça até para tentar se tornar melhor. Mas caso isso não aconteça, você vai tentar melhorar a sua energia, a sua frequência e não desmerecer o serviço do outro, porque aí sim você está na frequência da inveja. E aí mesmo que você não vai conseguir nada. E depois a inveja, ela é algo que ela vai corroendo as bases ali sem você perceber. É sorrateiro. Poucas pessoas admitem ser invejosas, né? Pois é, mas a maioria é invejosa. Agora é preciso que você compreenda a sua inveja para acabar, estancar. Se você diz, eu sou invejosa, eu estou sempre vibrando com a alegria dos outros, você vai continuar patinando aí. Porque você não está fazendo esforço para enxergar onde está o teu defeito, aonde está o teu ponto fraco, que é na inveja, no desejo, às vezes, de obstruir o trabalho do outro, que mora a tua destruição. Então, essa parábola, ela nos ensina muitas coisas. Esse orador, ele trouxe essa visão bem clara, muito claro e cristalino, falando da inveja, falando do que está acontecendo no mundo. Isso é mundial, não é só no nosso país, é mundial. Os grandes ditadores, os grandes líderes utilizam dessa manobra para que as pessoas acreditem que vai haver uma igualdade. No fundo, as pessoas querem que todos fiquem iguais, não quer se esforçar para crescer. A briga deveria ser para todos conseguirem chegar no mesmo patamar bom, ok, e não punir aqueles que conseguiram ter alguma coisa. Mas, infelizmente, é o que a gente vê. A gente vê nações pregando, cada vez mais se fechando em fronteiras. A gente vai ver isso aí para frente, vai ficar difícil até de se viajar. Cada vez mais a gente está vendo na comunidade europeia, a gente está vendo na América do Norte, a gente está vendo tudo quanto é lugar. Os países estão fechando suas fronteiras, dificultando que as pessoas migrem, passem de um país para o outro, sob o pretexto de proteger os cidadãos, de proteger aqueles que são da nação, contra os que vêm de fora trabalhar e roubam o emprego daqueles, ou entram com uma mão de obra informal e tiram, né, o emprego daqueles que nasceram ali e que têm todo o direito. Gente, isso é pregar a escassez. É fazer com que as pessoas tenham medo de perder, quando deveria ser o contrário. As nações deveriam ajudar, fomentar, incrementar os negócios, movimentar cada vez mais para que as pessoas, eu não quero viver aqui, eu quero viver lá no norte, porque lá é mais frio. E aí o governo do norte me incentiva a montar meu comércio do lado de lá, porque eu vou gerar emprego. E as pessoas do norte que querem morar aqui porque tem praia, eu queria vender trabalhando na praia, eu queria trabalhar
fomentar isso, essa troca, esse intercâmbio, aonde valeria o nosso livre-arbítrio. As pessoas seriam mais felizes, cada um escolheria onde trabalhar, onde viver. Essa é a verdadeira evolução. A verdadeira evolução, ela passa pela liberdade, liberdade de tudo, liberdade de escolha, liberdade de frequência. Não é você ser manipulado por frequências que colocam na gente, que colocaram lá atrás e que continuam reverberando no nosso campo. Tudo isso que a gente está passando agora é muita coisa, reverberação de mentalidades implantadas lá atrás e que continuam até hoje. Então, se a gente não mudar o nosso nível de pensamento, a nova ordem mundial está para ser instalada aí. E, na verdade, de nova, ela não tem nada. Ela é a velha, é uma nova velha ordem mundial. Vai ser a mesma coisa, só está trocando a roupa. O sistema é o mesmo, aonde você vai ter aqueles que não têm, que têm poucos, sendo explorados por poucos que têm muito, sendo que esses que têm muito, eles também não têm culpa de ter muito, não, tá? Alguns são manipulados, sim, por consciências que estão ali trabalhando, mas uma parte não tem, e o ideal era que todos trabalhassem para ter condições, porque a moeda está circulando. Então, a roda gira para todo mundo. O problema é que nem todo mundo entra na frequência. Alguns conseguem sair. Aí dizem que é merecimento divino. Deus escolheu aquele cara para ter muito. Não. Sinto lhe informar que não é assim que funciona. Aquele cara que tem muito, ele conseguiu crescer, ele conseguiu prosperar, ele entrou na frequência da multiplicação, da prosperidade. Ele soube pegar o fluxo certo que está aí para todo mundo, indiscriminadamente. Isso é energia. O cara soube entrar e usar cada vez mais a frequência boa que ele tem, seja para atrair clientes, seja para falar agora. O que acontece é que realmente a gente precisa pregar isso e de uma forma bacana para que não haja ganância, porque quanto mais pessoas chegarem em cima, maior vai diminuindo a diferença de classe. Que é isso que as consciências negativas não querem. Por isso que eles pegam alguns que têm muito dinheiro, muito recurso, para poder manter muito mais pessoas na pobreza. Isso é a ação dos camaradas que estão por trás, manipulando isso tudo para que o planeta não evolua. Porque existe todo um trabalho de exploração energética de recursos naturais e de recursos energéticos multidimensionais de outras dimensões que nós não temos ainda nem ciência, de exploração do planeta Terra. E essas consciências que estão aqui desde que o mundo começou a ser civilizado através deles também, porque se nós tivéssemos, na verdade, seguido a nossa evolução natural, talvez hoje nós não seríamos esse Homo sapiens sapiens aqui. Se fosse o curso natural sem hibridização, nós talvez estivéssemos ainda no período das cavernas, em fenótipo, em forma de evolução do modelo biológico humano. Então, quando eles vieram para cá, se hibridizaram, transformaram e deram um up na raça que já existia aqui, e que depois mais outras raças também chegaram para poder fazer esse processo de hibridização, muitas ideias foram plantadas para que nós servíssemos como escravos do que eles queriam. Exploração de recursos naturais, o planeta Terra é explorado energeticamente, de vários recursos que são obtidos aqui e levados para outros planos também, recursos naturais mesmo. Tá? A gente tem, mais para frente, vocês vão ver que a gente vai começar a perceber essas explorações. E também recursos energéticos. Nós também somos explorados energeticamente por toda a vibração que a gente emana e que isso alimenta um campo que os sustenta. Então, até que você não acredite nisso, em nada disso que eu estou falando, de ter essa manipulação extra, né, por fora, extrafísica, ainda que você não acredite, mantenha só a tua mente no plano físico e vê se é correto
a gente desejar que haja uma igualdade aonde todos vão ter a mesma quantidade de recursos, sendo que recursos escassos. Vê se não faz muito mais lógica a gente vibrar e a gente trabalhar para que cada vez mais pessoas consigam ter a quantidade de recursos que a gente tiver dentro da nossa tecnologia. Você já pensou? Que fantástico. Agora, tudo isso precisa acompanhar, né? A gente ter os recursos, ter como utilizar, o nível de conhecimento também acompanhar, porque não adianta você dar um avião supersônico na mão de uma criança que ela não vai saber pilotar. Simples assim. Bom, é importante a gente ter esse conhecimento. Muitas pessoas estão esperando de uma salvação, um reset financeiro que vai mudar o mundo todo. Não vai. Vai só mudar a roupa se a gente não mudar, ó, a nossa consciência e continuar acreditando nas historinhas que contam e indo atrás de um fanatismo cego, seguindo líderes políticos, seguindo líderes religiosos que só querem manipular. Volto a falar, esse orador deixou bem claro, a política não é da força boa, não existe política, não existe nada. Se você divide, tudo que você divide povos, divide ideologias, divide, não é a força boa operando por trás. Não são aqueles que querem evolução. Se você divide, se você reparte, se você coloca um para brigar contra o outro, é sempre o lado negativo da força que vai tirar proveito de alguma forma. E a política, infelizmente, é assim. Tem sempre um lado para você ter que escolher, e você acha que você está escolhendo o lado certo, quando, na verdade, todos os lados são iguais. Bom, eu espero que vocês consigam entender. É difícil a gente falar certas coisas, porque, ainda mais no contexto, a nossa psicosfera está muito contaminada em nível mundialmente, tá? Por política, né? Por toda essa briga que a gente está vendo, Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, aqui, e está em todo campo, todo canto do planeta, a gente está vendo essa briga política, aonde tem essas consciências por trás operando. Volto a falar, não tem certo ou errado, tá? O ideal é a gente se afastar disso, a gente ter essa consciência toda e trabalhar para nós crescermos, sem nos preocuparmos se o trabalhador da última hora chegou e está ganhando a mesma coisa que eu que trabalhei o dia todo. Isso é muito importante para a gente não entrar na vibe da inveja, tá? Então, tenham consciência, essa talvez seja a parábola mais importante que o Cristo deixou aqui para a gente, principalmente nesse momento que a gente está vendo toda essa virada aí e toda essa mudança financeira aí de moedas digitais, de tudo que vai acontecer no planeta. A gente precisa mudar a nossa mente para enxergar o que vai acontecer e não sermos manipulados. E sabermos nos valorizarmos cada vez mais. Se você aceitou trabalhar um dia inteiro por uma moeda, ou reveja o seu valor, né? Ou aceite, sem querer destruir o irmão que trabalhou menos e ganhou menos, o mesmo que você. Acho que isso aí é o que dá para a gente fechar o nosso encontro aí de hoje. Tá bom? Bom, eu vou deixar para vocês o convite do nosso Liberte-se, que vai ser agora, dia 9 de agosto, online. Eu vou fazer as ativações do método Yetva. Aliás, uma surpresa, nós vamos fazer uma ativação de desprogramação, na verdade, para poder quebrar essas crenças, esses pactos, tudo que a gente fez lá atrás, ou até mesmo nessa vida, e que está brecando o nosso caminho, pactos de escassez, votos de pobreza, tudo que a igreja também já obrigou muitos de nós a fazermos lá atrás e que ainda reverberam no nosso campo. Pactos, às vezes, kármicos também, contratos kármicos que já não dão mais em nada, que muitas vezes você não consegue se desvencilhar daquela pessoa que convive com você, seja o que for, daquela situação, também vai ser quebrada através dessa desprogramação. Depois nós vamos fazer uma ressonância para botar frequências boas no lugar dessas que foram despachadas para longe. A gente vai quebrar as frequências, colocar frequências boas. E uma novidade, nós vamos também fazer as 7 ativações, daquelas primeiras ativações do método Yetva.
tá? Aonde eu vou fazer elas através de 7 passos, que eu chamo de rota de fuga, para a gente sair de uma vida estagnada, de uma vida parada, de uma vida de escassez, até chegar a uma vida plena. É a rota de fuga da vida ruim, para a gente chegar numa vida feliz. E eu vou ensinar esses 7 passos para vocês aí. Então, liberte-se, corre que ainda dá tempo, porque é sábado agora, tá? A gente vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. É só clicar lá e se inscrever totalmente online. Venha participar, tá bom? Então, e para quem não quiser participar do evento todo, é bom explicar. Participa só do Rota de Fuga, que o Rota de Fuga, que são essas ativações, vai ser totalmente gratuito. Mas o evento todo, gente, está imperdível. Vai te preparar para depois receber essas ativações. Mas, se você não quiser, pode participar só do Rota de Fuga. Vou deixar os 2 links aqui, o do Liberte-se e o do Rota de Fuga, tá? Aí você faz a sua escolha. Deixo com você, teu livre-arbítrio aí, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos todos com a luz.